capítulo 8, seu primeiro verso, diz assim o texto da palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós tomamos este primeiro verso do capítulo 8, mas a nossa palavra está dentro do contexto de todo o capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É um capítulo muito rico de ensinamentos e de palavras confortadoras também para os crentes em Jesus Cristo, posto que eles nos levam à consciência de que nós somos vitoriosos com Cristo. É razão de grande alegria para o crente em Jesus Cristo o fato de não estar sujeito a nenhuma condenação, porque, segundo o versículo que dá continuidade ao texto escolhido para esta meditação, que é o verso 2, está escrito: a lei do Espírito é vida em Cristo. Assim, os crentes no Filho unigênito de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, estarão livres da condenação do pecado e do seu salário, que é a morte. Como os irmãos estão observando, aqui se faz um paralelo entre os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito. Naturalmente que aqueles que andam segundo a carne são aqueles que estão apenas cuidando dos interesses deste mundo, mas os que estão vivendo sob a inclinação do Espírito, estes naturalmente são os servos de Deus na responsabilidade da proclamação do Evangelho e sentem que a sua vida é uma vida abençoada, porque já estão livres da condenação, do salário do pecado, e que agora têm alcançado a vida eterna para que possam usufruir as bênçãos de Deus, não só neste mundo, mas também na eternidade, em comunhão com Jesus Cristo e todos os salvos. Em face do que o apóstolo Paulo nos informa no capítulo 8 de sua carta aos Romanos, a vida que o crente, na condição de nova criatura, experimenta debaixo da graça, será de vida santificada e vitoriosa, pois, como está no verso 18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, ou como está no verso 6, que diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Declaração que se completa nos versículos 7 e 8, em que o apóstolo diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, e, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que nós podemos entender os que estão na carne? São aqueles que estão vivendo apenas pelos interesses do mundo. E não quer dizer que aquele que está com a sua vida aqui, que ele está incorrendo em inimizade contra Deus. Embora nós continuamos a ser pecadores, a qualificação de ser um salvo, de ser um crente, não tira de nós a qualificação de pecador. Obrigado. E assim, então, quando nós somos pecadores
que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E então, desta forma, nós deixamos de ter a condenação do nosso pecado, porque Cristo pagou por nós. Então, há uma substituição. E agora, como servos de Deus, seguindo a inclinação, quer dizer, o desejo de seguir aquilo que o Espírito nosso, com a presença do Espírito de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo, então, desta maneira, a nossa vida há de ser uma vida santificada. Uma vida, nós falamos sobre isto aqui no último domingo, sobre a necessidade de sermos santos, porque Deus é santo. E nós somos cooperadores de Deus na sua obra. Por isto que precisamos viver uma vida santificada. E, consequentemente, nós vamos ter uma vida vitoriosa, porque as coisas que nós enfrentamos aqui não serão tão importantes, nem tão valiosas, com aquelas que na glória nós havemos de conhecer. Por isto que o texto disse no verso 18: as aflições deste tempo não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. E completado, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Nós não vamos, portanto, estar com a nossa vida trazendo inimizade contra Deus, mas devemos ser amigos daquele que é o nosso amigo maior, porque então assim nós vamos fortificar a nossa fé. Quando eu pedi para cantar aqui o hino Vitória nas Lutas, foi um hino que meu pai escreveu e que naturalmente os irmãos conhecem as razões porque foi escrito este hino, não é? O pastor Abilino, os hinos que ele escrevia, era sempre em função de uma circunstância à vida no ministério. E a igreja passava por aflições muito grandes, porque ela tinha começado a construção do templo ali na rua Visconde de Sepetiba, porque tinha saído lá da outra rua onde estava, na Visconde de Itaboraí, e quando aquele templo já estava mais ou menos com as paredes levantadas, houve um temporal e uma parte daquela parede caiu, e foi uma tristeza para a igreja pobre, fazendo esforço para construir aquela casa, mas os perseguidores ficaram tão felizes com aquele acontecimento e disseram em todo lugar: está vendo? Aquilo lá não é obra de Deus, porque se fosse não caía e tal, aquele negócio, não é? Que às vezes a gente vê as pessoas falando, mas o que acontece é que a igreja, com dificuldades, foi e reconstruiu aquela parede, construiu o templo e arrumou tudo, comprou os bancos, botou no salão, e os perseguidores não ficaram satisfeitos, foram lá, queimaram tudo. E então agora a igreja tinha que novamente comprar a mobília, fazer isto. Então o pastor Abilino escreveu este hino: temos por lutas passadas, umas temíveis cruéis, mas delas o Senhor tem livrado os seus servos fiéis. Então a vitória não era daqueles que destruíam, mas a vitória daqueles que estavam com Cristo, porque passando pelas aflições, eles podiam restabelecer a sua vida com a presença de Deus, e então o testemunho da palavra de Deus foi sendo proclamado, foram sendo firmados. Eu hoje lamento muito quando nós vemos que
até mesmo nas nossas igrejas, os nossos responsáveis pela causa estão jogando fora aquilo que foi construído, que foi com sacrifício trazido para a causa de Deus, porque não têm a mesma visão, não souberam aprender no sofrimento. E quem recebe as coisas de mão beijada, não sabe quanto custou, joga fora. Dizem até que, popularmente, não é? Que uma geração se esforça e ganha, a outra usufrui e a terceira destrói. Não é o ditado popular? Parece que nós estamos na terceira, porque é uma pena que a gente veja isto, as igrejas não têm conteúdo doutrinário, então passa um vento de doutrina qualquer aí, as pessoas já estão achando que aquilo é uma beleza, porque encheu a igreja, não é? Então vamos lá, é muito mais bonito fazer um show aqui, não é isso, parecido com o show de Roberto Carlos, que todo mundo vai lá, do que pregar o Evangelho na sua simplicidade, no seu valor, não é? Sem barulho, sem confusão. Mas essas coisas não atraem, eles dizem, isso é para gente idosa, não é? A moçada quer outra coisa agora. As igrejas precisam ver o que os moços querem, precisa ver o que o mundo dá para os moços. Eu creio que nós estamos saindo um pouquinho do caminho da vitória dos servos de Deus, porque nós estamos sendo contaminados pelo mundo. Precisamos vencer o mundo e as suas tentações, porque os prazeres do mundo são prazeres que vêm, mas são passageiros. Os prazeres da eternidade, da vida do servo de Deus, na contemplação da palavra do Senhor, essa sim é que é para sempre. O apóstolo Paulo, neste capítulo 8 de sua epístola aos Romanos, também nos afirma algo importante nos versos 24 e 25, isto é, que em esperança somos salvos e com paciência o esperamos. Há popularmente uma associação das cores com situações. O branco, por exemplo, é a cor da paz e é a reunião de todas as cores. O verde é a esperança. Por isto que quando se fez este templo aqui, lá a partezinha mais alta de todas as nossas janelas tem a cor verde, que é a esperança, símbolo daquilo que a palavra de Deus nos diz, que Cristo é a esperança nossa, e nós somos salvos na esperança da salvação. A nossa fé é fruto da certeza de que estas coisas, da esperança que nós temos, ela é duradoura, ela vai ser concretizada, e então aquilo que nós esperamos vai ser efetivamente realizado. Aqui nós temos então, na continuação destes versículos que estão aqui, a ênfase do apóstolo Paulo é sempre esta, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. E a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas os que estão na carne não podem agradar a Deus. E assim, então, nós vamos verificando no correr desta carta, e especialmente neste capítulo 8, que o crente espera no Senhor. E essa esperança é que nos dá o conforto e o consolo. Aqui há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, não é? E uma vez até perguntaram ao moço com quem ele queria se casar. Ele disse, eu posso casar com qualquer moça, menos com aquela que se chamar Esperança. Aí eu disse, mas por quê?
porque ela é a última que morre. Então, essas coisas que popularmente as coisas vão sendo aí colocadas, não é? Mas aqui a ideia não é essa. A ideia aqui é de que nós estamos firmados na certeza de que esta esperança é verdadeira. E aquilo que se espera é com paciência. Domingo passado eu citei aqui, esperei com paciência no Senhor do Salmo 40, não é? E até cantei um pedacinho daquele hino aqui, e os irmãos acharam interessante que eu estava fazendo um pouco de solo aqui na mensagem. Mas o crente precisa esperar com paciência. Nós pedimos as coisas nas nossas orações. Às vezes nós somos impacientes, queremos que Deus responda antes de eu pedir logo. Espera aí, meu irmão, vamos com calma. Espera que na hora certa Deus responde, e responde o certo. Ele nos vai dar aquilo que às vezes nós não sabemos que é o melhor para nós, que nós precisamos esperar com a confiança na palavra de Deus que nós esperamos que vai ser para o nosso bem. No versículo 31, o apóstolo Paulo nos mostra o cântico da vitória, porque se Deus é por nós, que mais? Quem será contra nós? E nos versículos 33 a 37, Paulo indaga: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou quem os condenará? E isto por quem separará o crente do amor de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, porquanto Ele deu a sua vida para resgate dos nossos pecados e também por nós cumpriu toda a justiça. É de fato motivo de grande alegria para o crente em Jesus Cristo saber, como nos diz o apóstolo Paulo, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você está aqui presente hoje. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, o que é que vai acontecer com todas as coisas? Que elas contribuirão para o seu bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E por esta razão, como escreveu em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no verso 18, capítulo 5, em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus por Cristo Jesus para conosco. Vitoriosos com Cristo. Somos com Cristo em tudo vitoriosos. Não há, pois, para nós condenação, porque estamos em Cristo Redentor, que por nós deu a vida e salvação. Nós somos hoje novas criaturas. Já tivemos um novo nascimento. Santificados sejam nossos dias, vitória que nos dá contentamento. Nas provações, teremos o consolo que o Espírito de Deus sempre nos dá. A graça de Jesus nos bastará. A inclinação da carne leva à morte, mas nós, porém, teremos grande glória na certeza de vermos a vitória. Que Deus nos abençoe.